Olá, meu povo. Há um debate atualmente sobre qual é o formato do racismo brasileiro. Antes de dialogarmos sobre isso, quero convidar todas as pessoas a estarem se inscrevendo no canal, seguindo nas demais redes, curtindo o conteúdo, não só os stories, pois o algoritmo reconhece a relevância do que é dito através da curtida no conteúdo, no Reels e não nos stories. Eu agradeço muito as curtidas no Story, mas não só nele. E comentem o que vocês pensam sobre, compartilhem com quem gosta desse tipo de discussão. Precisamos pontuar que a racialização ela é sociológica e não biológica. Sendo assim, a racialização depende do contexto do tempo histórico e também do espaço geográfico, pois cada povo tem uma cultura e essa cultura interfere no processo de racialização, porque a racialização nada mais é do que colocar marcadores em determinados grupos para inferiorizá-los. O teórico Frantz Fanon ele fala que o branco ele não é racializado porque ele é humano, e os negros, os indígenas, os amarelos, os árabes, os judeus, eles são racializados, eles são o que não é humano. Dentro disso, podemos trazer que aquele que ele não consegue mais se modificar. Por isso, as elites socioeconômicas, que são brancas, defendem o conservadorismo, a manutenção de toda a sociedade como ela se relaciona. Já aqueles que são racializados, aqueles que não são, eles podem ser qualquer coisa, eles se transformam. Por isso que somos revolucionários, que lutamos por uma nova sociedade, por uma outra visão de mundo. A grande teórica da raça do Brasil, a Lélia Gonzalez, onde ela fala do racismo por denegação. Não é a negação pura e simplesmente, mas é aquele racismo que a pessoa faz atos racistas, mas ela nega ser racista. Para exemplificar, vou trazer os Estados Unidos, que é um país que tem o racismo chamado explícito. E aí a gente vai ter que entender a construção da nação estadunidense. Os Estados Unidos é uma nação que tem maioria de população considerada branca. Logo, eles não precisaram fazer um projeto de Estado para tentar embranquecer a sua população. E esses povos não brancos, sendo minoria, eles são excluídos, mesmo com o fim das leis que faziam essa separação. Essa exclusão não foi retirada, ela foi apenas diminuída ou levada a um disfarce. Se percebermos, os racistas brancos dos Estados Unidos, eles não têm vergonha nenhuma de serem racistas. Eles realmente se afastam de pessoas não brancas. Assim como antes tinham as leis que delimitavam o espaço do branco no ônibus, o espaço do não branco, também as escolas do branco, as escolas dos não brancos, e outras situações que lá existia, mesmo extinguindo, eles vivem nessa separação ainda. Tem bairros que é considerado bairros de não brancos, né? Tem bairros que são considerados de brancos, né? E isso explicitamente. Isso não é algo que você percebe ao olhar, isso é algo que é literalmente dito, é literalmente proposto. Já vindo aqui para o Brasil, o grande fluxo de tráfico de pessoas escravizadas fez com que a população brasileira seja, em maioria, não branca. Assim como nos outros locais, os povos nativos também foram perseguidos e os povos nativos também são colocados na situação de não brancos, nem o censo consegue dimensionar o tamanho da população descendente dos originários, pois, mais uma vez trazendo que a raça não é biológica, pela raça ser sociológica, é muito complicado as pessoas que não vivem em grupos de aldeamento indígena perceberem seus marcadores e se perceberem como pessoas ligadas aos povos originários. Essa mestiçagem
buscou apagar as culturas dos não brancos. Dito isso, a falácia da democracia racial que houve aqui no Brasil, inclusive com trabalhos nas décadas de 30, 50 da Unesco para tentar colocar o Brasil como um exemplo das boas relações de todas as raças, ele foi patrocinado, inclusive, com um desejo do Estado brasileiro de que as pessoas brancas se relacionassem com pessoas não brancas para que as descendências fossem se embranquecendo, até chegar a um período que a população brasileira teria todo o fenótipo branco, mas, entre outra situação, a principal visão não era o fenótipo, era a cultura. O teórico Tales de Azevedo aponta como as relações interraciais ali na década de 50, 40 aconteciam aqui no Brasil. Quando se tratava do envolvimento de um homem branco com uma mulher não branca, geralmente essas relações não se firmavam em casamento, eram relações extraconjugal. Esse homem muitas vezes era casado com outra branca, mas essa mulher negra era sua amante, ou outras mulheres, né? Eu falei negra, mas poderia ser indígena também. E como na época os filhos eram cuidados pelas mulheres, e isso ele tinha uma ligação forte com a família da mulher, era problemático, pois esse menino mestiço ia ser educado na cultura da mãe, na cultura do não branco, na cultura da família do não branco. E isso não embranquecia o Estado, pois a cultura do não branco estava sendo propagada ali, estava sendo passada adiante. Já quando era um homem negro com uma mulher branca, esse homem negro geralmente precisava ter uma condição financeira alta, ou seja, um negro da classe rica. Ele casa com essa mulher branca, a mulher branca não vai para o status de amante. Percebam que não tem como a gente discutir nenhuma estrutura social em separado. Eu falei aqui muito da raça, mas percebemos o machismo, onde o homem branco poderia ter diversas amantes. Essas amantes seriam mulheres de cor, né, como muitos teóricos da época chamam. E esse homem negro tinha esse compromisso formal com a mulher branca, né, do casamento. É machismo e racismo intrínsecos. Nós não conseguimos fazer a separação das duas questões, e a classe também entra aí intrínseco, pois o negro que conseguia casar com a mulher branca era o negro rico, não era qualquer negro. E esse filho dessa relação do homem negro com a mulher branca resultaria em um mestiço que seria cuidado pela família da branca, pois como a mulher que cuida do filho, ele receberia todos os hábitos capitais simbólicos do branco, assim embranquecendo a sua cultura, não só o seu fenótipo. É isso que a Lélia Gonzalez fala de racismo por denegação. Eu tenho relações com uma pessoa não branca, eu casei com uma pessoa não branca, eu tenho amigos não brancos, mas na primeira oportunidade eu reproduzo o racismo que tem em mim. Um exemplo muito recente, vou falar do Vinícius Júnior com a Virgínia. Ela namorou, postou mensagens de amor, de carinho, mas ao terminar, a primeira coisa que ela fez foi beijar um macaco. E todos nós sabemos que os homens não brancos, principalmente os negros mais retintos, né, pretos, são comparados a macacos. O racismo, ele se mostra. Outro exemplo que eu posso trazer, muito desse romantismo da democracia racial brasileira, e que mostra que a Lélia Gonzalez estava certa na teoria do racismo por denegação, são as novelas que passam na nossa televisão, principalmente as mais antigas, onde a empregada, mulher não branca, é tratada como amiga pela patroa, mulher branca. Essa relação de amizade, de tratar bem, de querer até que se alimente junto, mas no fim da refeição, quem vai lavar os pratos é a empregada, a mulher negra.
Jamais a patroa branca, nenhum branco da família, vai se sujeitar a lavar a louça. Quem é a empregada é a mulher não branca. É ela que vai fazer, né? E geralmente a empregada é mulher. Mais uma vez, como tudo está intrínseco. Quem vai para o quartinho da empregada, que não tem o mesmo luxo que os outros quartos da casa, é a mulher não branca. Quem tem a obrigação de deixar a casa toda limpa é a mulher não branca. Quem muitas vezes pega seus filhos para ajudar no trabalho doméstico é a mulher não branca. Mas há muitos casos nessas novelas também que as filhas, os filhos dessa empregada vai para a mesma escola, para os mesmos clubes que o filho do patrão da patroa branca. Fato, eles mostram isso. Mas esse não branco, que é filho da empregada, que é filho do motorista, que é filho de qualquer funcionário da residência, ele precisa negar toda a sua cultura. Perceba que são crianças não brancas que fazem tudo conforme a vontade do branco. Fala como branco, caminha como branco, aprende todo o capital simbólico do branco. E isso também faz parte dos capitais simbólicos, dos hábitos que eu sempre utilizo aqui, baseado na teoria do Pierre Bourdieu. Outra questão é, essa pessoa branca, que é filho dos brancos, ao se formar, ele vai ter um cargo na empresa dos pais e um cargo de chefia. Eles jamais vão ser colocados em cargos de chefia mediana como um gerente, como um supervisor. Vai ser cargos que vai haver poucas ou nenhuma pessoas acima deles. Acima deles, geralmente, só outras pessoas daquele ciclo de pessoas brancas também, que já têm um tempo ali na empresa. Eles, independente da formação acadêmica deles ser boa ou ruim, eles têm espaço garantido. Já os não brancos, filhos de empregados, vamos supor, nessa ilusão da novela, né, que receba a mesma educação, eles vão chegar lá, mas vão ter que começar de baixo. Não vai ter isso de uma vaga grande esperando por elas, por eles. E eu estou dizendo isso, mais uma vez, pegando esse romantismo que as novelas fazem. Porque, na realidade, eu peço dados quantitativos que mostrem pessoas que foram filhas de empregadas, que estudaram em colégios iguais aos filhos da patroa e estão na empresa trabalhando junto em cargos altos. Me mostrem aí dados, exemplos. Não tem, porque isso é ficção. Muita gente até acredita. Eu estou trazendo isso como exemplo porque eu sei que tem pessoas que acreditam, mas isso é falso, é ilusório. Comentem aqui no conteúdo o que vocês pensam. Peço que se inscrevam no canal para dar esse apoio. Sigam em todas as redes, pois assim eu sei que vocês estão se interessando e também o algoritmo reconhece isso. Curtam o post, curtam o Reels e não simplesmente o Stories. E compartilhem com quem vocês pensam que gostam desse tipo de debate. E contribuam com o diálogo combativo, camaradas.